Evangelho segundo João, capítulo 9. Todos encontraram? A cura de um cego de nascença. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e me disse: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: Como chegara a ver? Ao que lhes respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tantos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e o interrogaram: Este é vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: Ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: Já vos disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: Nisto é de estranhar,
que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já os tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Só até aqui. Nós vemos aqui, João narrando um fato interessantíssimo que aconteceu durante os dias que Jesus esteve aqui conosco, nessa terra. João narra a história detalhadamente, e eu gosto muito de história. Outro dia no nosso pequeno grupo falou assim: conta aí a história de Sansão. O senhor que gosta, conta o senhor, Eu acho interessante a história porque, enquanto a gente está lendo, pelo menos acontece comigo, é como se eu estivesse conseguindo visualizar a cena que está acontecendo. E nesse momento que Jesus cura este cego de nascença, é interessante a gente ressaltar que foram em dias de muita perseguição contra Jesus. Jesus havia feito com que aquela mulher adúltera não tivesse sido apedrejada. Jesus tinha debatido com vários fariseus acerca de quem ele era, mas os fariseus não haviam aceitado e até tinham pegado em pedras para apedrejá-lo. E naquele mesmo período ali, naqueles dias, Jesus então encontra esse cego de nascença. E os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram os pais dele? E Jesus diz: nem ele pecou, nem os pais, mas a enfermidade dele é para a glória de Deus. E aqui é interessante observarmos que nem toda enfermidade é consequência de pecado. Porque muitas vezes nós vemos as pessoas quererem julgar, seja irmãos, seja outros crentes, ou até mesmo pessoas que não têm tanto compromisso assim com Deus, que estarem enfermas porque estão pagando por algum pecado. Isso aconteceu também com Jó. Enquanto Jó estava passando por aquela enfermidade terrível de lepra, os amigos dele também julgaram e disseram que ele estava passando por aquilo por causa de algum pecado encoberto. Mas nós não podemos ficar julgando as pessoas, porque acabamos de ver que nem toda enfermidade é consequência de pecado. Mas existem enfermidades que são para a glória de Deus. E o que aconteceu aqui com esse cego de nascença foi justamente isso. Este homem já era maior de idade, era um mendigo, que provavelmente vivia pelas ruas de Jerusalém, deveria até ter o seu local de pedir esmolas. E por vários anos, esse homem vivia sem esperança alguma. Porque naquele contexto, uma pessoa que era cega, era uma pessoa sem perspectiva nenhuma de melhora de vida. Era uma pessoa que viveria dependendo da esmola daqueles que por ali passavam. Era um homem que provavelmente não tinha esperança nem de constituir família. Porque como que ele iria dar o sustento para a sua casa? Um homem então que há vários anos vivendo ali sem esperança, sem sonhos, mas chegou o momento em que Jesus foi ao encontro dele. E é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos. Jesus, ele vem ao encontro dos seus. Jesus, no tempo certo, na hora certa, ele vem ao encontro daqueles que são dele.
E na história da cura desse cego de nascença, nós podemos aprender grandes princípios, grandes ensinamentos para a nossa caminhada cristã. E eu gostaria então que os irmãos pudessem acompanhar comigo vários pontos, né, dessa história, para que a gente pudesse então conhecer alguns princípios para a nossa caminhada cristã. Então nós não estaremos tratando especificamente da cura, tá? Porque se era consequência de pecado ou não, não é isso. Mas o que Jesus faz com aquele que é dele. Este homem, então, ele não tinha perspectiva nenhuma, mas depois que foi curado, provavelmente passou a ser um novo homem, cheio de sonhos. Agora ele tinha esperança. E nós podemos aprender, então, que o primeiro ponto, né, sobre esse tema, que Jesus vai ao encontro dos seus, é que Jesus, além dele ir ao encontro dos seus, ele os orienta. Dos milagres que a Bíblia relata, nós podemos ter um ponto de atenção nesse milagre da cura do cego de nascença, é que Jesus não o quis curá-lo de imediato. Né? Em outros casos, outros sinais de Jesus, Jesus curou com a sua palavra. Né? E esse não. Jesus, ele chega até aquele cego, ele então, né, com a sua própria saliva, faz lodo ali, provavelmente a terra que estava ali próximo, passa nos olhos daquele homem e dá uma ordem: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Por que que Jesus, ele deu essa ordem para aquele homem? Ele poderia muito bem, com a sua própria palavra, sem precisar de fazer lodo nenhum, de fazer lama nenhuma, ter dito àquele homem: volte a ver. Ele não fez isso com o cego de Jericó? O cego de Jericó voltou a ver de imediato. Mas nesse caso, né, foi uma cura diferente. Jesus, ele vai ao encontro dos seus e os orienta. Ele orientou aquele homem: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Esse tanque de Siloé fica também em Jerusalém. Se você tiver a curiosidade depois de pesquisar na internet, você vai ver que é uma piscina natural que eles fizeram, né, assim, tem as pedras e tal, e era um tanque comum, né, em Jerusalém, onde as pessoas faziam uso ali daquela água. E aí, então, aquele homem foi, lavou-se e voltou vendo. O que nós, então, podemos aprender com este princípio? Jesus, ele vem ao nosso encontro e nos dá uma ordem, nos orienta. E ele disse para o homem: vai e lava-te. O que Jesus, quando se encontrou conosco, o que ele nos orientou? A mesma coisa. Porque a palavra de Deus fala que quando Jesus veio ao nosso encontro, lá no Salmo 40, que ele nos tirou do lamaçal do pecado, nos firmou os pés sobre uma rocha, né? E o interessante é que todos nós, como pecadores, é como se fôssemos como esse homem cego, sem perspectiva nenhuma, sem vida. Mas quando Jesus veio ao nosso encontro, nos tirou do lamaçal do pecado e nos deu uma ordem para nos lavar. Aquele homem foi ao tanque, se lavou e voltou vendo. E nós? Como nós nos lavamos? Jesus também é bem enfático em dizer, né, que o que nos limpa, o que nos lava, é a palavra dele. É a palavra de Deus quem vai tirando a lama do nosso corpo, que vai tirando todo o pecado da nossa vida. Se nós não nos lavarmos diariamente, ficaremos cada dia mais sujos de lama. A lama que, no contexto, é o pecado, que vai nos tornando cada vez mais cegos. Mas se nos lavarmos com a palavra de Deus diariamente, ficaremos curados, ficaremos
como este homem, enxergando. Por quê? Porque, na verdade, é a palavra de Deus que nos ilumina. A palavra de Deus, o salmista chega a dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, se nós, meus irmãos, não buscarmos, tá, essa limpeza diariamente, nós a cada dia estaremos andando na escuridão. Então Jesus, ele vai ao encontro dos seus e os orienta. Jesus fala: lave-se, limpe-se. O principal é o encontro com ele e ele já fez isso, ele já veio ao nosso encontro. Cremos que todos nós já fomos alcançados pelo Senhor. Aquele homem, para ser curado, precisou da ação dele. E aí então nós aprendemos aqui um segundo ponto, segundo princípio interessante para a nossa caminhada cristã. Você quer ser abençoado? Obedeça à orientação de Jesus. Se você quer ser um homem, uma mulher abençoada, um homem abençoado, obedeça à orientação do Senhor Jesus. Nesse ponto aqui, este homem, se ele tivesse ignorado, para que eu vou lavar lá no tanque de Siloé? Eu conheço aquele tanque. Ele poderia ter ignorado. Mas ele ouviu a orientação, ele foi, lavou e recebeu a bênção. Quantas e quantas vezes a palavra de Deus, Jesus tem nos orientado, do tipo: não ponhais em julgo desigual. Aí não escuta, entra num relacionamento de julgo desigual, depois sofre. A mesma coisa, não sejais fiador de ninguém. A palavra de Deus orienta. Aí a pessoa vai, avaliza, outro lá, assume a dívida, depois sofre. Tudo orientação da palavra de Deus para a gente. Deus nos orienta em todas as áreas. Aqui eu estou dando 2 exemplos, mas se você for pesquisar na palavra de Deus, tem vários exemplos. A palavra de Deus nos orientando no que a gente deve fazer. E, na maioria das vezes, nós não obedecemos. Ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando for velha não vai desviar, e muitas vezes os pais ficam na pedagogia moderna, não cumpre a palavra de Deus, não ensina, e depois sofre. Então, meus irmãos, quer ser abençoado? Obedeça. Obedeça a palavra de Deus. Este homem que era cego obedeceu, recebeu a bênção, foi curado e teve a sua vida transformada. Nós também podemos ser abençoados. Seja um cristão abençoado por Deus. E se você for obediente, Deus vai ter prazer em te abençoar. Deus vai se alegrar com a sua obediência. Conversando com o Mazinho ontem sobre esse texto, nós lembramos do rei Saul, quando o profeta Samuel confronta ele, da desobediência dele, e Samuel diz para Saul: acaso Deus tenha prazer em sacrifício ou em que lhe obedeça a palavra? Deus se agrada daqueles que o obedecem. Se você obedecer, você será abençoado. E outro ponto que a gente pode aprender também nesse texto, essa história aí da cura, de um cego de nascença, é que infelizmente, meus irmãos, existem pessoas na nossa volta que não vão se alegrar com a nossa bênção. E algumas pessoas até vão nos abandonar. Existem pessoas à nossa volta que, ao verem a nossa bênção, não vão se alegrar. E algumas até vão nos abandonar. Nós podemos perceber isso que aconteceu com os vizinhos desse cego. O texto diz, acompanhe comigo, que os vizinhos, versículo, deixa eu só encontrar aqui, os vizinhos, versículo 8. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo,
perguntavam: não é este que estava sentado pedindo esmola? A ideia que se passa aqui é que eles não ficaram felizes ao verem aquele homem agora enxergando. A ideia que o texto traz é como se eles quisessem que aquele homem permanecesse na situação de mendigo. E quando ele fala, não sou eu mesmo, e a entonação, né, que João dá aí, parece que ele está dizendo assim, não gente, sou eu mesmo. Era aquele homem cego, era eu mesmo, mas agora não sou mais. Só que as pessoas que estavam à volta dele não se alegraram. O que eles fizeram? Levaram o cego até os fariseus. Quem que levou? Justamente esse povo que estava em volta dele, que estava conversando com ele, pegaram ele e levaram aos fariseus. E o porquê que levaram? Qual era a intenção? O texto diz que Jesus o curou no dia de sábado. A intenção era justamente que aquele homem pudesse ser penalizado por ter feito ou recebido alguma coisa num dia que não deveria. A ideia ali não era de festa, não era de alegria com aquele que tinha sido abençoado. Pelo contrário, era que aquele homem pudesse ser punido ou castigado de alguma forma. E o texto vai falar que ele foi, né? Mas no nosso dia a dia, o que a gente pode entender com isso? Infelizmente, pessoas à nossa volta, pessoas que muitas vezes convivem com a gente diariamente, que a gente até pensa, né, que quer o nosso bem, quer ver, né, sermos abençoados, mas na verdade, quando nós recebemos alguma bênção, a pessoa se entristece. E a palavra de Deus vai nos orientar que nós precisamos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. No meio da família de Deus, nós não podemos entristecer com uma bênção que um irmão recebeu. Nós precisamos alegrar juntos. Se o irmão realizou um sonho, Deus abençoou e deu a oportunidade do irmão conseguir algo que ele almejava tanto, vamos alegrar juntos. Vamos orar, agradecendo a Deus pela bênção recebida. Não vamos entristecer e muito menos ficarmos com inveja. Não vamos fazer isso. Vamos alegrar juntos, vamos festejar, vamos comemorar. E aquele homem foi levado diante dos fariseus e começou então um interrogatório ali. E a intenção era que se aquele homem confessasse que Jesus era o Cristo, ele seria punido. Porque no contexto Jesus já havia discutido com os fariseus e Jesus já tinha saído de junto deles para não ser apedrejado. E aí então nós percebemos aquele homem que foi curado com uma postura de alguém que realmente tinha sido transformado. Alguém que encontrou verdadeiramente com Jesus. Ele era um homem que provavelmente não havia frequentado nenhuma escola, mas que estava atento e ele ouvia o que as pessoas falavam e provavelmente ele tinha conhecimento de que nenhum cego de nascença no mundo, a história, tinha sido curado. Ele era o primeiro cego de nascença a receber a visão novamente. Novamente não, que ele não tinha, a receber a visão, já depois de adulto. Ele então dá um testemunho ali, que muitos, provavelmente, diante dos fariseus, iriam negar. Ele fala que, olha, este homem que fez isso, ele é profeta, ele é de Deus. Porque se ele não fosse de Deus, ele não poderia fazer isso. Os pais, os próprios pais, foram chamados para o interrogatório e os pais tiveram medo. Os próprios pais o abandonaram. O que os pais disseram?
Ele é maior de idade. Pergunta para ele, o que ele disser é ele que vai ser penalizado. Ele responde por si. Essa fala dos pais, a Bíblia vai falar, dizer para a gente aí, que eles estavam com medo dos fariseus, porque os fariseus já tinham combinado que se, porventura, alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga, seria expulso da assembleia que eles faziam para orar ou para estudar o livro sagrado deles. E por medo de ser expulso daquela comunidade, daquele grupo, os próprios pais negaram. Ele é nosso filho, sabemos que ele era cego, não sabemos quem o fez ver e nem como, mas ele responde por si. Já é maior de idade. Então, meus irmãos, infelizmente, pode acontecer situações do nosso dia a dia que pessoas que a gente preza muito, pessoas que a gente pensa que é muito chegado, que pode virar as costas para a gente. Pode nos abandonar. E não fique desanimado por isso. Nós percebemos nessa história desse homem que os próprios pais deixaram sozinho. E outro ponto interessante que nós aprendemos também nessa história é que mesmo quando as pessoas mais próximas nos abandonam, Jesus nunca abandona os seus. Jesus nunca desampara. Logo em seguida, aquele homem foi expulso da sinagoga por ter dado o testemunho fiel sobre Jesus. E ao ser expulso, a Bíblia fala que Jesus foi ao encontro dele. Jesus foi ao encontro dele, se revelou a ele como o Filho do Homem e ele o adorou. Essa expressão, quando ele fala assim, Senhor, eu não sei quem ele é, me mostre para que eu possa crer nele. A palavra de Deus diz que quem crê em Jesus será salvo. E quando Jesus fala para ele, você já tem visto ele. E é o que está falando com você. Ou seja, sou eu. Jesus estava se revelando a ele. E ele então fala, creio e o adora. Na linguagem de hoje, na Bíblia Nova Tradução Linguagem de hoje, fala que ele diz assim, creio e imediatamente ele ajoelhou aos pés de Jesus. É muito interessante nós fazermos aqui um apanhado assim, do começo da história, passo a passo, e chegarmos ao final e entendermos que aquele homem que não tinha esperança nenhuma, que estava condenado a viver sempre de esmolas, agora era um homem de Deus. Um homem que teve a vida transformada e mais ainda, teve o nome escrito no livro da vida. Um homem que foi salvo. Porque quando ele diz eu creio e o adorou, a expressão é que ele agora era de Jesus. Ele agora é do povo de Deus. Então, meus irmãos, precisamos aprender o seguinte: Jesus, ele sempre vai ao encontro daqueles que são dele. Não se engane, muitas vezes a gente escuta as pessoas falando aí assim, você tem que ir até Jesus, venha Jesus. A palavra de Deus vai deixar bem claro que Jesus ele vai ao encontro daqueles que são dele. Foi assim que aconteceu comigo, aconteceu com cada um de nós. Muitas vezes as pessoas pensam assim, mas fulano nasceu dentro da igreja. Não, ele pode estar dentro da igreja, se Jesus não for ao encontro dele e transformar a vida dele, ele não faz parte do povo de Deus. Pode estar dentro da igreja, se não tiver o encontro com o Senhor, não fará parte do povo de Deus. Jesus então ele vem ao nosso encontro, ele veio ao meu encontro, assim como foi ao encontro desse cego de nascença, abriu os olhos dele, abriu também os meus olhos, abriu os olhos de cada um dos irmãos,
tem nos orientado por meio da sua palavra para que todos nós possamos ser abençoados, sermos benditos por onde andarmos. Em Deuteronômio fala, se nós obedecermos, seremos abençoados em todos os lugares. Possamos então, meus irmãos, obedecermos à orientação da palavra de Deus, mas para isso precisamos conhecê-la. É necessário estudar a palavra. Tá? Estude, conheça as orientações do Senhor, obedeça para que você possa ser abençoado. E quando as pessoas verem você sendo abençoado, que elas também sejam abençoadas, mas aquelas que porventura ficarem tristes ou não gostarem de ver você sendo abençoado, ore por elas. Tá? A palavra de Deus fala que nós não precisamos e não podemos pagar o mal por mal, mas precisamos pagar o mal por bem. Ore por aquelas pessoas que porventura vão virar as costas para você, aquelas pessoas que vão ficar com inveja ou até mesmo vão querer, causar algum tipo de prejuízo a você. Ore por elas. E lembre-se de que Jesus nunca vai te abandonar. Jesus jamais nos abandonará. E para finalizarmos, eu gostaria de deixar aquela passagem que Jesus diz sobre o testemunho, porque o que esse homem fez, testemunhando diante dos fariseus, vem de encontro ao que Jesus fala sobre a importância de testemunharmos de Jesus diante dos homens. Jesus fala que todo aquele que o negar diante dos homens, ele também o negará diante do Pai. Mas todo aquele que o confessar diante dos homens, ele também o confessará diante do Pai. Então, meus irmãos, que possamos sermos como este homem que foi transformado. Não termos vergonha do Senhor Jesus. Confessarmos que Ele é Filho de Deus e que Ele é o nosso Senhor. E que assim, Deus complete esta palavra em cada coração que Ele trouxe aqui nesta hora e que Ele faça cada um de nós sempre obedecermos a palavra dEle. Vamos orar? Santo Deus, Todo-Poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom e o Senhor tem usado de misericórdia para conosco. Nós te damos graças, Senhor, por tudo isso. Agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede também de aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Peço ao Senhor que o Senhor possa colocar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor desejou em cada coração. Ó Deus Todo-Poderoso, que esta palavra possa, ó Deus, transformar vidas nesta noite e, acima de tudo, que possa nos incomodar para que cada um aqui que ouviu esta mensagem possa buscar conhecer mais as orientações do Senhor, possa, ó Deus, querer obedecê-las para sermos, ó Deus, um povo abençoado pelo Senhor. E mesmo diante das perseguições, das dificuldades que irão surgir, ó Deus, no nosso dia a dia, que possamos ter a certeza de que o Senhor está sempre conosco. O Senhor jamais nos abandonará. E muito obrigado, Senhor, por esta certeza. Nós queremos agradecer ao Senhor também pela saúde que o Senhor tem dado a cada um de nós. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia da nossa cidade, e que o Senhor possa, ó Deus, usar de misericórdia por cada um daqueles que estão enfermos, que estão, ó Deus, nos leitos de UTI, que estão, ó Deus, em tratamento, em casa ou nos hospitais. Tenha misericórdia, nosso Deus, tenha misericórdia e restaure a saúde de cada um deles. Abençoe a cada um dos nossos irmãos, aqueles que não puderam estar aqui nesta hora, que o Senhor esteja, ó Deus, com as Tuas mãos sobre cada um, protegendo, abençoando, e colocando no coração de cada um deles a certeza de que o Senhor é com eles, que o Senhor jamais os abandonará. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, assim está encerrado o nosso culto desta noite. Vamos todos na graça e na paz do nosso Senhor.